Tudo bem, alunos do terceiro ano? Aqui é o professor Cláudio. Nessa aula a gente vai falar sobre dispositivo de Briot-Ruffini. O dispositivo de Briot-Ruffini é o método mais simples e rápido para efetuar a divisão de um polinômio por um binômio do tipo x menos a. Então aqui, ó, exemplo 1. Então aqui eu tenho o polinômio p de x igual 3x à terceira menos 5x ao quadrado mais x menos 2. E o binômio h de x igual a x menos 2. Então aqui, ó, o polinômio p de x é um polinômio completo. Então aqui eu tenho x elevado a 3, x elevado a 2, x elevado a 1, x elevado a 0. Então aqui eu tenho, ó, dividendo, divisor. Então aqui a primeira coisa que eu vou fazer é achar a raiz do divisor. Raiz do divisor. Então aqui eu vou pegar aqui, ó, x menos 2. Então eu vou pegar x menos 2 igual a 0. Se x menos 2 é igual a 0, então o x é igual a 2. Então agora eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui, ó, eu vou colocar a raiz do divisor. Então a raiz do divisor aqui é o 2. Aqui na frente aqui eu vou colocar os coeficientes do dividendo. Então eu vou colocar aqui, ó, 3 menos 5, 1 menos 2. Agora aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou repetir o 3 aqui, ó. Então repetir o 3. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar aqui, ó, 3 vezes 2, 6. 6 menos 5, 1. Então aqui eu vou pegar agora, ó, 1 vezes 2, 2. 2 mais 1, 3. 3 vezes 2, 6. 6 menos 2, 4. Certo? Então aqui eu tenho os coeficientes do quociente. E aqui eu tenho o resto. Então é o seguinte, ó. O dividendo é um polinômio de grau 3. Então o quociente é um polinômio de grau 2. Ou seja, o grau do quociente é 1 grau abaixo do grau do dividendo. Então aqui eu vou colocar o quociente, ó. Então aqui o Q de x é igual. Então eu vou pegar esses coeficientes aqui, ó. Então vai ficar 3 x ao quadrado mais 1 x mais 3. E o resto da divisão, o R de x, é igual a 4. Certo? Exemplo 2. Então aqui, ó, eu tenho o polinômio p de x igual 2x à quarta mais 7x à terceira menos 4x mais 5. E o binômio h de x igual a x mais 3. Então aqui o polinômio p de x eu tenho, ó, x elevado a 4, x elevado a 3, x elevado a 1 e x elevado a 0. Então está faltando x elevado a 2. Então eu vou completar esse polinômio. Então vou colocar p de x é igual a 2x à quarta mais 7x à terceira mais 0x ao quadrado
menos 4x mais 5. Então agora eu tenho, ó, x elevado a 4, x elevado a 3, x elevado a 2, x elevado a 1 e x elevado a 0. Então agora eu vou achar a raiz do divisor. Então aqui, ó, x mais 3 igual a 0. Se x mais 3 é igual a 0, então o x é igual a menos 3. Então vou colocar aqui agora, ó. Então aqui, ó, vou colocar a raiz do divisor, que é menos 3. Aqui eu vou colocar os coeficientes do dividendo. Então aqui eu tenho 2, 7, 0, menos 4 e aqui o 5. Então aqui agora eu vou repetir o 2. Agora eu faço o seguinte, ó. 2 vezes menos 3, menos 6. Menos 6 mais 7, 1. 1 vezes menos 3, menos 3 mais 0, menos 3. Menos 3 vezes menos 3, 9. 9 menos 4, 5. 5 vezes menos 3, menos 15. Menos 15 mais 5, menos 10. Então aqui eu tenho os coeficientes do quociente. Então aqui, ó, o dividendo é um polinômio de grau 4. Então, o quociente é um polinômio de grau 3, certo? Então vou colocar aqui o quociente Q de x é igual. Então aqui eu vou pegar o 2, x elevado a 3, mais 1, x elevado a 2, menos 3, x elevado a 1, né? Mais 5. E o resto, r de x, é igual a menos 10. Lembrando que o quociente é um grau abaixo do grau do dividendo, certo? Exemplo 3. Então aqui eu tenho o polinômio p de x igual x elevado à quarta menos 5x elevado a 3 mais 2x elevado ao quadrado mais 3x menos 1. E o binômio h de x igual a x menos 2. Então aqui eu tenho, ó, no polinômio p de x eu tenho x elevado a 4, x elevado a 3, x elevado a 2, x elevado a 1 e x elevado a 0. Então o polinômio p de x é um polinômio completo. Então aqui agora eu vou achar a raiz do divisor. Então aqui eu tenho x menos 2 igual a 0. Se x menos 2 é igual a 0, então o x é igual a 2. Então aqui agora eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou colocar a raiz do divisor, que é 2. Aqui eu vou colocar os coeficientes do dividendo. Então, vou pegar aqui, ó, 1, menos 5, 2, 3 e menos 1.
Então aqui agora eu vou repetir um aqui, ó. Repito um. Vou fazer o seguinte, ó. 1 vezes 2, 2. 2 menos 5, menos 3. Menos 3 vezes 2, menos 6. Menos 6 mais 2, menos 4. Menos 4 vezes 2, menos 8. Menos 8 mais 3, menos 5. Menos 5 vezes 2, menos 10. Menos 10 menos 1, menos 11. Então aqui eu tenho os coeficientes do quociente e aqui eu tenho o resto. Então aqui, ó, o dividendo é um polinômio de grau 4. Então o quociente é um polinômio de grau 3. Então aqui vai ficar o quociente Q de x é igual a 1 x elevado a 3 menos 3x elevado a 2 menos 4x elevado a 1 menos 5. E o resto da divisão, o r de x, é igual a menos 11. Certo? Exemplo 4. Então aqui eu tenho o polinômio p de x igual a 5x ao quadrado menos 3x mais 2. E o binômio h de x igual a x mais 3. Então aqui o polinômio p de x eu tenho x elevado a 2, x elevado a 1 e x elevado a 0. Então o polinômio p de x é um polinômio completo. Então aqui eu vou achar a raiz do divisor. Então aqui eu tenho x mais 3 igual a 0. Se x mais 3 é igual a 0, então x é igual a menos 3. Então aqui agora eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou colocar a raiz do divisor, que é menos 3. Aqui eu vou colocar os coeficientes do dividendo. Então aqui eu tenho 5, menos 3 e 2. Então agora eu faço o seguinte, ó. Vou repetir o 5. Então agora eu faço 5 vezes menos 3, menos 15. Menos 15 menos 3, menos 18. Menos 18 vezes menos 3, 54. 54 mais 2, 56. Então aqui eu tenho os coeficientes do quociente e aqui eu tenho o resto. Então é o seguinte, ó. O dividendo é um polinômio de grau 2. Então aqui o quociente vai ser um polinômio de grau 1. Então aqui vai ficar, ó, Q de x é igual. Então vai ficar 5x elevado a 1, né? Menos 18. E o resto da divisão, que é o r de x, é igual a 56. Certo? Exemplo 5. Então aqui eu tenho o polinômio p de x igual a 2x à terceira menos x ao quadrado menos 1. E o binômio h de x igual a x menos 1. Então aqui eu tenho, ó, no polinômio p de x eu tenho x elevado a 3, x elevado a 2. Falta x elevado a 1. Então eu vou completar esse polinômio. Então vou pegar aqui, ó, p de x é igual a 2x à terceira
menos x ao quadrado mais 0x elevado a 1 menos 1, certo? Então agora eu tenho x elevado a 3, x elevado a 2, x elevado a 1 e x elevado a 0. Agora eu vou achar a raiz do divisor. Então vou pegar aqui, ó, x menos 1 igual a 0. Se x menos 1 é igual a 0, então o x é igual a 1. Agora eu vou colocar aqui, ó. Então aqui eu vou colocar a raiz do divisor, que é 1. Aqui na frente eu vou colocar os coeficientes do dividendo. Então aqui eu tenho 2 menos 1, 0 e menos 1. Então aqui agora eu vou repetir o 2, né? Então repete o 2. Faz o seguinte, ó, 2 vezes 1, 2. 2 menos 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 mais 0, 1. 1 vezes 1, 1. 1 menos 1, 0. Certo? Então aqui eu tenho os coeficientes do quociente e aqui eu tenho o resto. Então aqui, ó, o dividendo é um polinômio de grau 3. Então o quociente é um polinômio de grau 2. Então vou colocar aqui, ó, q de x é igual. Então vou colocar aqui, ó, 2x ao quadrado mais 1x mais 1. E o resto, r de x, é igual a 0. Certo? Exemplo 6. Então aqui eu tenho o polinômio p de x igual 4x elevado a 5 menos 5x elevado a 4 mais 1. E o binômio h de x igual a x menos 1. Então aqui eu tenho, ó, x elevado a 5, x elevado a 4 e aqui x elevado a 0. Então falta x elevado a 3, x elevado a 2 e x elevado a 1. Então vou completar esse polinômio. Então o polinômio p de x é igual a 4x elevado a 5 menos 5x elevado a 4 mais 0x elevado a 3 mais 0x elevado a 2 mais 0x elevado a 1 mais 1. Então aqui agora eu tenho, ó, x elevado a 5, x elevado a 4, x elevado a 3, x elevado a 2, x elevado a 1 e x elevado a 0. Certo? Então agora eu vou achar a raiz do divisor. Então vou pegar aqui, ó, x menos 1 igual a 0. Se x menos 1 é igual a 0, então o x é igual a 1. Então vou fazer o seguinte, ó. Então aqui eu vou colocar a raiz do divisor, que é 1. Aqui eu vou colocar os coeficientes do dividendo, então eu tenho 4 menos 5, 0,
0, 0 e 1. Certo? Então aqui agora eu vou repetir o 4. Então agora eu vou fazer assim, ó. 4 vezes 1, 4. 4 menos 5, menos 1. Menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1 mais 0, menos 1. Menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1 mais 0, menos 1. Menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1 mais 0, menos 1. Então aqui, ó, menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1 mais 1, 0. Certo? Então aqui, ó, o dividendo é um polinômio de grau 5. Então o quociente é um polinômio de grau 4. Lembrando que o grau do quociente é um grau abaixo do grau do dividendo. Então aqui agora eu vou colocar o quociente, ó, quociente Q de x é igual. Então vou pegar aqui, ó, 4 x à quarta menos 1 x elevado a 3 menos 1 x elevado ao quadrado menos 1 x menos 1. Certo? E o resto, o r de x, é igual a 0. Certo? Então, assistam a essa explicação para vocês responderem as questões de 26 a 30 da apostila 2.